Bom, gente, vamos lá. A entrevista do Renato, ela muda alguns pontos e tem sempre alguns pontos de discussão. Mas as entrevistas do Renato ao longo do ano de 2023, ela tem sido muito repetitiva. O Renato repete muito alguns pontos, deixando claro que o Grêmio sim tem problemas e que ele sabe de todos esses problemas desde o início. O Renato, ele sempre gosta de ressaltar de onde o Grêmio veio, das dificuldades financeiras do Grêmio e onde o Grêmio está. Uma questão para quem acompanha todas as entrevistas do técnico, ele sempre fala que tem algum jornalista na imprensa que lá no início disse que o Grêmio brigaria para não cair, que esse seria o ano do Grêmio. Confesso para vocês, eu não sei quem falou isso, mas o Renato sempre lembra como se fosse toda a imprensa que tivesse dito isso, o que não é verdade. Muitos disseram que o Grêmio sim tinha chances de brigar lá em cima, de brigar na parte de cima da tabela, principalmente após a contratação de Luizito Soares. Mas enfim, o Renato ele deixou bem claro que todas as equipes oscilam. Assim como ele fala em todas as entrevistas, o Renato disse, olha, todas as equipes oscilam, ele sempre traz o exemplo do Botafogo, e ontem não foi diferente, que o Botafogo oscilou bastante, todo mundo dizia que o Botafogo já era campeão, e hoje o Botafogo está aí que não consegue vencer uma partida, inclusive estava vencendo ontem até os 45 e acabou levando o empate. Cobrou muito dos jogadores, o Renato disse, olha, o Renato foi questionado sobre uma fala do Fábio, até eu trouxe para vocês no vídeo de ontem, durante o intervalo, o Fábio disse, olha, que precisava cobrar, que não era assim que eles tinham que jogar, que faltava inclusive coragem, o Fábio chegou a dizer isso. Isso foi questionado ao Renato, o Renato disse que cobrou, se achavam que aquela entrevista do Fábio era uma cobrança, que ele cobrou 10 mil vezes mais no intervalo. Então houve a cobrança, segundo o técnico Renato Portaluppi. O Renato ele repetiu que fala muito sobre o que fez na temporada, sobre a folha salarial do Grêmio. O Grêmio saiu dos seus 10,5, que foi aos seus 15, aliás, o Grêmio saiu dos seus 15, 17 milhões, baixou para 10,5 e que isso é um feito muito significativo, sendo que o Grêmio conseguiu agregar qualidade ao elenco. E o Renato, ele trouxe esse lado da folha também para dizer que o Grêmio ele está numa posição muito boa, porque o Grêmio tem uma folha baixa, o Grêmio tem uma questão financeira delicada, mas o Grêmio briga na parte de cima da tabela. Se pegar, o Renato deu exemplo, olha, pega o pessoal lá de baixo que está brigando para não cair, tem folhas muito maiores que a do Grêmio. Tem folhas, pode chegar até o dobro da do Grêmio e o pessoal está brigando para não cair. E olha onde a gente está com o custo que a gente tem. Então o Renato também deixou isso mais claro. O Renato, ele falou sobre o garoto Natan Fernandes, a grande joia da base do Grêmio, que vem se destacando cada vez mais entre os profissionais quando entra, e o Renato disse, olha, o Natan Fernandes é um garoto que eu estou lapidando, é um garoto que tem alguns problemas ainda na questão de administração do seu físico. O Renato disse que ele passou por todos os exames, é um garoto que tem um porte físico muito bom, é um garoto que está muito avançado na sua questão física, mas ele precisa ser corrigido em alguns detalhes sobre dosar a sua energia. Que é um garoto que corre, muitas vezes ele entra e joga ali seus 15, 20, 30 minutos e parece que ele está jogando há 2 horas, porque ele é muito intenso sempre. E ele precisa saber administrar isso para poder jogar uma partida completa e aí poder ajudar o Grêmio melhor. Mas está no caminho. Renato elogiou muito o garoto, disse que está no caminho, é um jogador que ainda vai ganhar muitas chances na próxima temporada, principalmente. Bom, o Renato ele encerra a entrevista coletiva dando a deixa de que não permaneceria no Grêmio na próxima temporada, deixando um ar de que poderia não acertar a sua renovação com o tricolor, que teria férias prolongadas. Vamos ver esse trecho. Pensando no final do Campeonato Brasileiro para ver o que vai acontecer. Aí quando terminar o último jogo contra o Fluminense, bom, aí todas as perguntas que vocês queiram fazer, quem vai ficar, quem vai embora, é com eles. Porque eu vou estar de férias. Férias provavelmente prolongadas. Bom, eu agrego a esse trecho de vocês um bastidor que talvez não é de conhecimento de todos, é verdade, mas na saída, no corredor, em que o Renato estava, inclusive acompanhado do presidente Alberto Guerra, o Rafael Pfeiffer, baita jornalista também da Rádio Guaíba, acompanha o Grêmio diariamente, ele pergunta ao Renato, assim, férias prolongadas, sabe, dando aquele, opa, peraí, férias prolongadas, Renato? E aí o Renato, ele faz feição de falar alguma coisa, o Renato que estava sério, caminhando e tal, ele para, ele olha, ele faz feição de falar alguma coisa,
parece que ele pensa e aí ele acaba andando. Ele estava acompanhado do presidente Alberto Guerra. Não foi aquela feição de que ele estava antes, caminhando, aquela feição fechada, assim, concentrada. Não, ele meio que, sabe, ele dá uma mudada na face e tal, como se fosse falar algo a mais. E aí eu trago uma análise para vocês do que a gente vem conversando nos últimos dias. Renato colocou em xeque a sua permanência no tricolor. Beleza? Beleza, tudo bem, todo mundo concorda com isso. Mas, gente, o Renato já trabalha nos bastidores com reforços para a próxima temporada. Todos esses reforços que vocês veem, que eu falo para vocês aqui no grupo, aqui no Central, aliás, a gente fala de Marlon, do Cruzeiro, lateral esquerdo. A gente já falou aqui de Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, atacante. A gente já falou aqui de Funes Mori, que está jogando no México. A gente já falou de diversos nomes. Todos esses nomes passam por Renato Portaluppi. Renato aprova todos esses nomes. Então o Renato está envolvido com a montagem do elenco para a próxima temporada. A gente coloca aqui o Renato falando sempre de que o Grêmio precisava investir, precisava contratar, que o Grêmio precisava trazer novos jogadores. Vocês lembram? O que o presidente Alberto Guerra está lutando para a próxima temporada? Até inclusive tem a reunião do Conselho Deliberativo na próxima semana. Um aumento da folha salarial justamente para aumentar o investimento do Grêmio. O que a direção já falou diversas vezes sobre Renato? Que é o nome ideal para a próxima temporada. Gente, um Grêmio voltando a jogar uma Libertadores, fazendo altos investimentos, pelo menos é o que se planeja. Um Grêmio que está disposto a investir. Vocês acham mesmo que Renato sairia, que Renato largaria o Grêmio nessa situação? Eu confesso para vocês, é uma questão de opinião. Claro que não. É uma questão muito mais de tentar ou deixar desvirtuar do jogo, que o Grêmio jogou mal e o Grêmio defensivamente deixa muito a desejar, ou talvez também vá por uma parte de uma tentativa de autovalorização, porque o Renato, toda a entrevista ele fala, não, porque nós fizemos isso, conseguimos assim, assim, assado. Então, é uma forma do Renato se autovalorizar e ali na frente começa a negociação. O Renato hoje tem um salário na casa de R$1.200.000, com a sua comissão chega a 1.400. Renato conseguiu, é verdade, montar um time para a temporada 2023, conseguiu pegar um punhado de jogadores e fazer um time, teve que mudar o esquema diversas vezes, muito por conta da questão médica, dos jogadores estarem sempre lesionados. O Grêmio teve sérias dificuldades, principalmente ali no início do campeonato, até o mês de julho, agosto. O Grêmio sofreu com muitas lesões e ainda vem sofrendo com muitas lesões, mas não tão quanto foi no início do campeonato, onde vários jogadores do time titular acabaram se lesionando, e o Renato conseguiu daqui e dali ir driblando tudo isso. É verdade, ele tem todos os méritos. É talvez o melhor ano técnico do Renato. E tudo isso vai de encontro a tudo que a gente está vendo. O Renato participa ativamente da montagem do elenco da próxima temporada. Então, sinceramente, questão de opinião, não vejo o Renato fora do Grêmio na próxima temporada. É muito mais uma tentativa de, talvez, se autovalorizar, uma tentativa de desvirtuar um pouco dessa questão do jogo do Grêmio, que não foi tão bom contra o Atlético Mineiro, do que um recado à direção de que ele pode não ficar na próxima temporada. Quero saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E para ti, Renato fica? Foi o migué do Renato? O que o Renato quis dizer nessa entrevista? Quero saber a tua opinião. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, gurizada.